E aí, por curiosidade, eu quis terminar aqui com a questão da Eucaristia, lembrando que os cátaros, que são um resquício gnóstico lá em 1100, 1200, no sul da França, né, região do Languedoc, os cátaros tinham uma prática ritualística associada ao pão, e eles preservam essa tradição. Então, a gente tem aqui no Evangelho de Filipe a menção aos sacramentos, a gente tem no Evangelho de Filipe a menção à Eucaristia, né? O Evangelho de Filipe é do ano 100 e poucos, que é a época que também que está começando a surgir lá com Eusébio, as menções à Eucaristia como um sacramento, eles estão começando a organizar aí os ritos. E a gente tem, né, a Santa Ceia dos Essênios, a Santa Ceia de Jesus. Então, há aí alguma prática gnóstica envolvida em tudo isso, né? E os cátaros, eles vêm lá dos priscilianistas, dos bogomilos, dos maniqueus, que chega lá no sul da França, e tem resquícios gnósticos nas comunidades cátaras, né? Eles tinham trechos do Evangelho de Tomé, eles tinham algumas coisas muito próximas ao maniqueísmo, é o que a gente conseguiu deles, né? Porque eles foram chacinados. Então, os cátaros se referem ao pão de uma maneira muito parecida a essa do Evangelho de Filipe. O pão como uma suprassubstância, algo que vem do alto, algo que alimenta o espírito, em contraposição ao que alimenta o corpo. E aí é curioso que a palavra grega no Pai Nosso, e que a gente encontra em fragmentos cátaros, para o pão da vida, é essa palavra aí, né? Epiousium, que quer dizer epi, né? Que está além, ousia, substância. Então, a gente não tem pão no Pai Nosso. Não tem pão nosso de cada dia. A gente tem a suprassubstância espiritual que vem do alto, nos dá. É algo muito mais do que o pão nosso de cada dia, sabe? É que o alto possa nos preencher com essa substância que transcende o mundo material, com essa ousia, essa substancialidade, essa centelha divina, essa gota de luz que está no pleroma, que ela possa se derramar em mim. E daí a gente tem a imagem da hoste, do cálice. Mas o que é o cálice, se não é a nossa alma purificada, limpa, pronta para ser preenchida por essa suprassubstância? Então, aqui a gente está falando novamente de um rito, de uma experiência espiritual, de uma conexão com o espírito. E os cátaros justamente preservam esse sentido original do grego. E no rito cátaro, esse pão, ele é o pão espiritual, ele é o alimento da alma. Isso fica claro na ritualística dos fragmentos que a gente tem dos cátaros. E quem fazia o rito eram os perfeitos, que é um título que os cátaros usam, que aparece entre os maniqueus, que aparece em textos gnósticos. Os perfeitos são os filhos de Sete, são aqueles que adentram na senda para o Cristo, né? E eles sobre também são os quais Paulo fala. Paulo Sim, cita sede perfeitos, né? Paulo diz, é de sabedoria que falamos entre os perfeitos. Né? E aí os cátaros também vão ter os bons homens. E bom homem é uma tradução para a palavra Crestos. Né? Aqui eu nunca entrei nisso com vocês, mas tem naquele artigo da Blavatsky, o caráter esotérico dos evangelhos, não é porque é dela, ela explica bem. Crestos e Cristos são usos diferentes que já apareciam em grego antes do nascimento de Jesus. Então, Crestos significa um homem bom e Cristo é um ungido. O que isso quer dizer, resumidamente? O homem bom é aquele que está na senda espiritual, ele é um Cristo. Quando ele atinge o ápice da experiência da crucificação espiritual do espírito, ele se torna um Cristo. Estou simplificando e resumindo, mas é um pouco isso. Então, a gente tem entre os cátaros o rito dos perfeitos que abençoam o pão no ritual, e esse pão é o pão da vida, é o pão espiritual, o pão que alimenta a alma. Como os cátaros tinham essa visão bem gnóstica e dualista, nesse sentido dualista de que esse mundo é um mundo cárcere, um mundo sofrimento, um mundo do demiurgo, o pão simboliza aquilo que consegue passar a barreira desse mundo e chegar até nós, como um alimento para a nossa alma. O pão é aquelas
suprassubstância que vem do alto. E daí a gente tem a Eucaristia enquanto um rito espiritual de uma jornada, de alguém numa senda, de um ensinamento esotérico, né? A Eucaristia católica, eu coloquei assim só como referência para a gente saber, com essa doutrina de transubstanciação, ela foi estabelecida em 1215. Esse ano, esse século, é justamente o século que estava havendo, ou tinha acabado de acontecer, a chacina dos cátaros. Então, eles são, os cátaros são do século XII e XIII, mais ou menos. 11, 12, 13. E aí tem uma hora lá que, em Monte Seguro, que matam todo mundo. Os cátaros são um perigo para aqueles invasores que estão tentando usurpar o sul da França. A região do Languedoc é extremamente rica em termos de riqueza material. Recursos. Em termos materiais mesmo, né? É uma região muito linda, muito rica, muito poderosa, com rios, né? Com terra muito fértil. Então, eles acusam os cátaros de serem infiéis e matam às centenas, né? Então, é nessa época que os católicos estão estabelecendo a Eucaristia como algo oficial dentro da igreja. Então, não é muito antigo, é contemporâneo aos cátaros, provavelmente chupado dos cátaros, porque isso é uma prática essênia de Jesus, gnóstica e cátara. Essa Santa Ceia com a partilha do pão, com esse símbolo, né? Porque o pão é um símbolo para muitos povos, né? Não estou dizendo que Jesus inventou o símbolo do pão, mas dessa forma como é usada, os cátaros mantêm, né? A prática cátara de abençoar o pão e as refeições comunais é idêntica aos ágapes dos primeiros cristãos. Ágapes, essa partilha comunal, igual dos essênios que a gente leu agora há pouco. E essa prática dos primeiros cristãos, ela é abandonada pela igreja predominante lá por volta do século III. Então, já em 200 e pouco, nos grupos cristãos antigos, vai se abandonando essa prática ritual para dar espaço ao que depois vai virar só o padre lá na frente no altar falando e transmitindo. Não tem mais essa coisa comunal que tinha as primeiras comunidades cristãs e gnósticas, né? Mas ainda assim, se a gente for tentar tirar alguma coisa, e por isso eu termino aqui com a questão da Eucaristia, se a gente tentar olhar com olhos gnósticos ou esotéricos para o que sobrou da ideia da Eucaristia, a gente encontra resquício talvez de algum significado espiritual ou gnóstico, né? Então, oficialmente, né, o que é a Eucaristia hoje? Uma celebração para lembrar a morte e a ressurreição de Jesus, também chamada comunhão. Significa reconhecimento, ação de graças em grego, né? Caris é graças. Um dos 7 sacramentos, a Eucaristia ou comunhão, é o ato de recebimento da hóstia sagrada, o símbolo do corpo de Cristo. Aqui eu não vou ler com vocês, é só depois eu posso até mandar. O Pai Nosso em grego koiné, já é uma tradução, né? O koiné é um pouco posterior, mas é o grego que a Bíblia foi escrita primeiro. O koiné é o grego popular. E aqui em grego a gente tem a suprassubstância, não tem pão aqui mencionado, né? Só isso que eu queria chamar a atenção mesmo. E, por fim, né, um texto católico, mas que algumas coisas eu queria chamar a atenção para um olhar gnóstico, para a gente tentar. Vou forçar aqui o olhar gnóstico no texto. Então, a Eucaristia, a ação de graças, a comunhão, o ato de receber o corpo de Cristo. E aqui eu convido vocês para pensar nesse nosso Cristo gnóstico, esse Cristo cósmico, né? Não o corpo de Jesus, o corpo de Cristo. Então, esse recebimento do corpo. A Eucaristia é o próprio sacrifício do corpo do sangue de Jesus, é o banquete de Deus, né? Tem o banquete de Platão, né? Onde reparte o pão e o vinho, representado pela hóstia, relembrando o momento que Jesus o fez com seus apóstolos, e que cada indivíduo tem o direito de fazer a comunhão. Antes da comunhão, as pessoas têm que estar livres de seus pecados, fazendo uma confissão ao Padre. Tem a confissão entre os gnósticos também, e o arrependimento, mas é um processo interior, não é só um protocolo, um protocolo burocrático ali que você faz com o padre.
O significado da Eucaristia é receber a hóstia como o corpo de Cristo que ele ofereceu na cruz e o vinho e seu sangue derramado para a remissão da humanidade. No catolicismo, a transubstanciação ocorre durante a Eucaristia, ou seja, existe uma mudança de substância e o pão se transforma no corpo de Cristo e o vinho no sangue de Cristo. Aqui é a suprassubstância, né? Só após a catequese o indivíduo está preparado para fazer a primeira comunhão, que é geralmente feita aos 7 anos de idade. Eu vou ler até o final e eu queria fazer alguns comentários com vocês, tá? Eucaristia na Bíblia, segundo os textos do Novo Testamento, é um rito cultural, sacramento, sacro ofício, instituído por Jesus na última ceia, na qual ele se oferece e comunga o seu corpo e sangue, que se convertem substancialmente às espécies pão e vinho. Nesse rito sacramental comemora-se, acho engraçado usar a palavra comemora-se aqui nesse sentido católico, porque eles estão falando na paixão, né? Comemora-se a paixão e a morte de Jesus, comemorar a morte. Eu não faria isso. Mas, enfim, por um sentido espiritual, comemora-se a cruz de luz do Mestre Jesus, né? No Novo Testamento, esse rito era realizado no contexto de uma refeição comunitária, o ágape. Mais cedo se converteu num rito independente unido à pregação do Evangelho. A Eucaristia apresenta analogia com a refeição pascal dos judeus, devido ao fato da ceia ter sido celebrada segundo o rito judaico da Páscoa, né? Foi na Pesach. A dupla afirmação, isso é meu corpo, isso é meu sangue, e a separação dos elementos da vida, corpo e sangue, representando o pão e o vinho, simbolizam e atualizam, de acordo com Marcos, a morte de Cristo como vítima, o corpo que é imolado, o sangue que é derramado, em clara referência ao sacrifício do Calvário. Ok, agora a gente passa por cima do catolicismo dentro de nós, e aí a gente presta atenção em alguns detalhes. A Eucaristia, ela é o terceiro sacramento, né? A gente tem o batismo, a crisma e a Eucaristia. Então, no batismo, a gente é purificado nas águas, a gente entra no rio. Na crisma, a gente recebe o óleo e a gente é ungido como um soldado de Cristo. A gente se torna verdadeiramente um cristão. Na Eucaristia, a gente recebe o corpo de Cristo. E a gente abre espaço para que esse corpo se transforme numa suprassubstância dentro de nós. Então, percebem o movimento iniciatório desse processo? E você só pode passar pela Eucaristia depois de uma purificação, confissão, se livrar dos pecados, né? Então, aqui a gente tem a albedo, a alquímica, a purificação, ou lá o primeiro nível do Tantra, como a gente estudou lá no budismo, né? O Kriya Yoga, que a gente tem as práticas de purificação física, inclusive, e as virtudes. E a Eucaristia aqui, oficialmente, o que é bizarro, porque a gente está falando de um trabalho esotérico, iniciático, espiritual, e aqui a gente, na igreja, ficou uma coisa para bebês e crianças, né? Feita inconscientemente. Então, a Eucaristia com 7 anos de idade. Vamos pensar agora em esoterismo. Eu vou fazer um paralelo aqui com o que eu conheço de esoterismo dentro da teosofia, vocês podem concordar ou não, é só um exercício de paralelo. No batismo, a gente tem um Shela em provação. Ele é aceito numa senda espiritual. Na crisma, ele se torna aceito. Diz alguns textos, isso é só um exercício. Então, você tem alguém que está buscando uma via espiritual, você se coloca à disposição do serviço, você se torna um Shela em provação, ainda não aceito. Você entrou no rio, você está em provação. Você se torna aceito, você é ungido com óleo, crisma. Nesse momento, você é um soldado de Cristo dentro da igreja. Dentro do gnóstico, a gente pode ter essa visão espiritual esotérica. É dito que há um período de testes de 7 anos nesse processo espiritual. Então, após 7 anos de idade, lembra que é preciso nascer de novo para entrar no reino e que o reino é das criancinhas, daquele que nasceu de novo? Então, a gente nasce de novo, a gente vira bebê, a gente é criancinha, passa 7 anos e aí a gente pode receber o corpo de Cristo. Então, aqui é um significado esotérico do sacramento. Não uma burocracia da igreja que você faz com crianças. E aí, quando a gente
pensa nesse significado esotérico, a gente tem justamente aquilo que a gente estava vendo da imagem do Cristo. O Cristo em sua cruz de luz, o Logos que vinha ao mundo, um Logos sacrificado, o Cristo que se derrama na matéria e que desperta as almas e as leva para retornar através de uma crucificação ao seu estado espiritual original. E aí eu trouxe aqui a imagem do budismo que a gente tinha trabalhado, justamente porque a gente recebe o corpo do Buda. A gente cria o Dharmakaya, o Nirmanakaya, as vestes do Buda ou as vestes de luz do Cristo. A gente traz na prática de meditação do Tantra budista a imagem de um Buda para dentro de nós, assim como a gente come a hóstia e traz Cristo para dentro de nós. E aí nós podemos nos tornar a imagem do Adão celestial, ou nós podemos nos tornar como um Buda, né? Então, fazendo um paralelo. Mas esse movimento de descida para a alma, na visão gnóstica, porque os budistas não vão falar de alma, é justamente o que a gente estava vendo aqui no texto oficial da Igreja Católica, um rito sacramental que comemora, sim, comemora nesse sentido espiritual, a vinda do Logos ao mundo, o seu sacrifício pela humanidade e o seu sacrifício quando ele abandona o seu estado de queda, tira as vestes, né, do mundo e pode reacessar o Cristo interior num rito iniciático, que é o que a gente vai ler no texto A Cruz de Luz, que está no livro que muitos de vocês têm. Então, se vocês relerem agora, é um texto curtinho, o Cruz de Luz, pensando nesse processo da crucificação como um processo iniciático que Jesus está transmitindo uma iniciação e que, portanto, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo é esse processo da gente, esotericamente, nos tornarmos Cristos e passar por essa crucificação, aí eu acho que faz muito mais sentido. Então, assim, só para fechar aqui, a gente vai ter, no budismo a gente também tem um processo em que a gente se aproxima da deidade, a gente traz a deidade para dentro do nosso coração, a gente conecta alto e baixo e a gente se torna essa deidade. Então, a Eucaristia é uma terceira etapa no processo de caminhar espiritual, extremamente profundo, ligado aos mistérios maiores, que vai representar, sim, o corpo de Cristo. De Cristo, não de Jesus. Comemora uma ascensão espiritual e não o assassinato de um ser humano, né? A gente fazer essa distinção gnóstica, talvez mude a nossa perspectiva quando a gente vai estudar os gnósticos. E aqui, só para ilustrar, olha só, uma imagem Rosa Cruz alquímica do século XVII, que mostra justamente a Trindade, um raio que vem ao mundo, que precisa vencer os planetas e retornar ao divino. Só para facilitar o nosso entendimento, às vezes, dos símbolos que aparecem por aí, eu vou fazendo meu exercício e vocês vão junto comigo, a gente vai tentando encontrar o nosso caminho. Então, é isso. Hoje eu achei que ia dar tempo de 2 trechos, mas ficamos só no pão. Muito boa reflexão, Alaia. Eu lembrei, eu não sei se alguns aqui do grupo já conhecem, a gente tem trabalhado com esse texto, um texto de Clemente, chamado Clemente de Alexandria, que obviamente é desse mesmo contexto, né? Um texto muito, muito interessante, chamado Aos Recém-Batizados, em que Clemente fala... Pode ser aos iniciados, né? Ele fala do batismo, o batismo como rito de iniciação àqueles que estão adentrando a esta assembleia, a esta eclésia, né, e que exige deles um grau de preparo e de purificação para que eles possam dar os próximos passos. Evidentemente, Clemente está se referindo aos que estão entrando neste grupo, que não são crianças, mas que precisam ser bebês, né, precisam nascer de novo para entrar no verdadeiro trabalho. E por isso os bebês são batizados. Mas após o batismo, eles precisam estar maduros para, em estando maduros, darem o próximo passo.
o passo da Eucaristia é um passo a mais, né? Então, muito interessante colocar dessa forma. E comentando um ponto que lá no início da tua apresentação você estava comentando, sobre os discípulos em torno de Jesus, né? É absolutamente evidente, quando a gente tem a chance de ler outros materiais, que não apenas o Novo Testamento, e não apenas os apócrifos mais conhecidos, que Jesus fala a um grupo de discípulos extremamente cultos, bem informados, e que discutem textos anteriores àquele momento, e Jesus não fica fazendo palestras sobre aqueles materiais. Na verdade, Jesus fica comentando as perguntas que esses discípulos estudados fazem a ele. A gente Ele vai ver assume isso. que eles já conhecem, né? Exatamente, Isso ele fica cobra evidente no isso deles. subtexto. Ele cobra isso deles. Então, fica evidente que havia uma escola de Jesus com pessoas selecionadas ou autosselecionadas, em que havia uma exigência, homens e mulheres, de que eles se preparassem para aquela discussão. E quem lê Filosofia vê isso muito claramente, mas tem o apócrifo de Tiago, dessa forma, o livro de Tomé, dessa forma, até o apócrifo de Madalena, dá para observar isso, porque eles estão conversando. Não é um mestre que vem e dá a iniciação, é um mestre que vem e chama eles, preparem-se, vamos trabalhar. Acordem. Isso a gente vê em vários textos, realmente, Jenny. No Apócrifo de João, Jesus fala para ele procurar mais sobre isso no livro de Zoroastro. Então, ele faz referência até a outra religião, né? Se a gente pensar no cristianismo como religião, né? Os gnósticos não estão pensando assim. Mas ele está falando, vai lá ver no livro de Zoroastro. No Pisofia, ele cita o tempo todo os Salmos, Salomão, e o livro de Eô, que também é um outro texto gnóstico bem mais complexo, inclusive. E a gente viu aqui no nosso grupo, no Hipóstase dos Arcontes, ou no Sobre a Origem do Mundo, menções aos livros de sabedoria de Salomão, o livro dos nomes do não sei o quê. Então, eles estão sempre se referindo a coisas. Então, é um absurdo a gente achar que os discípulos são só lá umas pessoas que não sabem de nada e ficam lá sentados ouvindo Jesus e pronto, acabou. Não que as pessoas tenham que ser intelectualmente sempre capazes, porque pessoas, às vezes, com uma capacidade espiritual muito grande, nem sempre têm um intelecto racional concreto muito desenvolvido. Mas a gente pensar de uma forma assim tão simplória, Jesus lá com os pescadorzinhos lá jogando rede no mar e dizendo, vinde a mim as criancinhas e eu vou salvar vocês. E aí quando a gente pega um texto gnóstico, eles discutindo a constituição do ser humano, se a alma é diferente do espírito e o que contempla um, se é a consciência ou se é o falso espírito, sabe? É uma profundidade muito maior e é tão mais real e verdadeiro e filosófico e cheio de sabedoria, né? A gente pode aproveitar tão melhor. Não sei, eu fico... Não desmerecendo os mais simples, até Não, porque todo mundo pode ter acesso. Do ser simples, mas não podemos considerar que Jesus fosse raso em termos de necessidade de compreensão profunda para que você galgue esses passos. Né? Então, não é uma questão de ter decoreba acadêmica. E eu sou professora universitária, eu sei o que é decoreba acadêmica. Mas não, no meio acadêmico tem muita gente estudando o gnosticismo, mas que fica só... E eu falo assim, mas blá, blá, blá. E a sua alma não vibra com isso? Assim, parece que não sai nada dali, é leite de pedra, né? Mas também tem o outro lado, né? Não é você ser tacanho, é você se permitir viver uma experiência espiritual. E às vezes, quando você tem um compromisso, você precisa dominar, sim, certas coisas para poder, inclusive, passar adiante e permitir que essa tradição não morra com você. Mas, enfim, te ouvindo hoje, o que eu entendo, assim, ainda assim, essa Bíblia que a gente tem hoje, essa Bíblia que nos é entregue na Igreja Católica, onde até certa idade eu fui criada, ainda ela, onde foi excluídos os apócrifos, se a gente olhar para ela através de um estudo, de uma interpretação simbólica, você consegue tirar muita coisa positiva dela. Ouvindo a sua aula hoje, eu entendi isso, assim, né? Esse simbolismo da crucificação, ainda que
que me bate assim, eu acho que a nossa grande confusão é o quanto a gente traduz isso ao pé da letra, inclusive a gente é instigado a fazer isso pelas religiões, a traduzir ao pé da letra. E que ainda assim, sendo uma Bíblia toda selecionada, deixando evangelhos importantes de fora, se a gente for interpretar ela com um olhar simbólico, você tira muita sabedoria dali, né? É muita chave simbólica disponível, a gente só tem que ter a chave. Às vezes o pessoal fica com raiva de mim e manda eu ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia? Eu falo, mas eu já li, eu dei coisa bonita lá. Não tem problema com isso. Muito legal isso. É claro que a gente tem que fazer uma leitura criteriosa, né? Porque a gente sabe do processo de tradução, edição, eu achei belíssima adulteração. A crucificação que você explicou para a gente agora. É belíssimo. Nossa, é muito mais profundo. É muito mais profundo. Porque se a gente pega no simbólico, na chave de interpretação e consegue, com o apoio do texto gnóstico, com a nossa vivência espiritual, trazer um outro olhar para cima do texto bíblico, talvez a gente encontre algumas belezas ali. Aí é como você falou, a gente não vai ler Pôncio Pilatos lavou as mãos e a coroa de espinhos e os chicotes e a lança que foi enfiada. Não vai ser isso que vai chamar a nossa atenção, porque a gente sabe que esse textinho foi escrito no ano 200 e pouco. Aí é conversa. Mas a gente sabe que tinha um mestre ali ensinando, que passando por um processo intenso, avisando os discípulos que algo ia acontecer, etc. Então, é claro que eu não tenho a verdade do que na Bíblia é original e o que é inventado. Mas a gente fazer esse exercício de olhando, a gente consegue tirar muita coisa boa também. Mas, por exemplo, assim, só fechando aqui, as cartas de Paulo, a gente sabe que algumas foram inventadas e forjadas depois da morte do Paulo. Então, a gente saber quais são, ou quais trechos destoam dos outros textos, aí é um exercício mais difícil. O que eu gosto dos textos gnósticos é que eles vieram prontinhos para a gente lá do século II, e é só a gente ler como eles estavam. Perfeito. Mas é isso. Bom, gente, estouramos de novo hoje.